Boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos ouve. Hoje temos a presença da ilustre advogada Valdilene Oliveira Martins, militante no estado de Sergipe. Doutora Valdilene Oliveira Martins é advogada de família e criminalista, que atua na assistência jurídica de mulheres em situação de violência de gênero, é idealizadora e presidente do Instituto Ressurgir Sergipe, faz parte dos coletivos advogadas do Brasil e Mulheres Pretas no Poder. É membro fundadora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira e também do conselho fundador da Rede Ação e Reação Internacional, RARI, Organização de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos. Doutora Valdilene é palestrante, escritora, feminista e ativista negra. Doutora Valdilene, seja bem-vinda ao podcast da Difusão Legal. É uma honra poder contar com a participação da nobre doutora na Difusão Legal. Então, agradeço a gentileza, desejo as boas-vindas. Inicialmente, doutora, questiono como que a doutora iniciou na carreira jurídica? Foi o momento que a doutora decidiu fazer a graduação em Direito? Saudação todas e todas, doutor Matheus. Eu quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, e é uma honra, fazer parte desse podcast. Vamos conversar. Bem, respondendo a sua primeira pergunta, na realidade, eu me graduar em Direito foi uma sequência de coisas que foram acontecendo, né? Eu sempre fui muito fora do padrão, do que é uma menina, do que uma adolescente, do que uma mulher deve ser, sempre fui muito fora do padrão. Sempre pensei muito diferente. E é claro que eu não tinha os conhecimentos assim técnicos como eu tenho hoje, as nomenclaturas, saber das coisas direitinho, mas eram situações que eu não aceitava, principalmente essa questão dessa discriminação de gênero, a violência de gênero, a misoginia, o racismo. Eu sempre fui muito contra tudo isso. Eu tinha essa consciência de que estava errado, não sabia dizer especificamente, mas eu tinha essa consciência. Então eu sempre fui muito questionadora. E à medida que eu fui crescendo, eu já convivi com violência doméstica familiar. Minha mãe foi a primeira mulher que eu vi sofrer todo tipo de violência e eu olhava ao entorno da família e eu sempre via as situações das mulheres de alguma forma subjugadas. Ou não tinham recursos, ou não trabalhavam, não tinham autonomia financeira, não tinham autonomia nenhuma, ou, sabe, sempre dependentes e comandadas, né? Mulheres sem autonomia nenhuma, sem iniciativa, e se tivesse a iniciativa era cortada. Então, assim, eu achava isso muito errado, eu não concordava com isso, desde a criação da minha casa, e eu achava que não, eu achava assim, teve uma época que eu achava que casamento era assim, então eu sempre pensava, eu não vou casar, porque eu não quero viver essa vida, não quero ser subjugada nem comandada por ninguém. E aí fui crescendo, eu comecei a trabalhar, eu ainda não tinha o nível superior, eu fiz o nível superior depois, mas a minha primeira graduação eu comecei a fazer graduação de serviço social, mas não me identifiquei. Depois eu passei para administração e me formei em administração. Posteriormente, um tempo depois foi que eu já casada, junto com meu marido não tinha nível superior também, ele é militar, e eu sempre dizia, vamos fazer um nível superior, pai, vamos. Aí ele dizia, não, mas eu sigo carreira. Aí eu digo, mas vamos. Ele disse, bom, se eu fizer, eu só vou fazer se for direito. Eu digo, então vamos fazer. E fiquei estimulando, incentivando, estudando com ele. Terminou que a gente fez o vestibular junto, nós passamos, e aí eu fiz o primeiro período com ele, que eu sempre tive mais facilidade, assim, de falar, de escrever, sempre fui mais desinibida. Aí ele disse, não, eu tenho muito tempo sem estudar, ele tinha um tempo sem estudar. E eu também, né? E aí ele disse, não, eu fico o primeiro período comigo, e aí eu fiquei o primeiro período, depois fiquei o segundo, pronto. Eu digo, pronto, terminou que eu fiquei, terminei me formando junto com ele, esperei alguns, assim, podia ter me formado um ano antes que ele, mas eu fiquei esperando pra gente se graduar junto, e a gente se graduar junto. E aí eu fiquei, logo depois eu entrei nas comissões da OAB, e aí foi que o meu ativismo mesmo se intensificou, porque eu já era sempre fui ativista, mas não oficialmente, com conhecimento e tudo. Então, quando eu comecei a fazer parte da comissão da mulher da OAB, foi que eu comecei a abrir todos os horizontes, né? Então, o direito, mais que tudo, foi um instrumento, é um instrumento para mim. Para mim, o instrumento é de promover a justiça de fato. Eu concordo plenamente, sem a advocacia não há justiça, a advocacia é para promover, sim, a justiça, e eu acredito plenamente nisso, porque eu trabalho com isso e eu trabalho para isso. E eu vejo como a gente pode fazer a diferença, a gente enquanto advogada e advogado, entendeu? Eu na realidade, eu me sinto uma justiceira, sabe? Eu fico muito feliz quando a gente consegue, pelo menos, trazer ou garantir o direito de alguma pessoa. E eu, no caso, que trabalho especificamente com mulheres, essa satisfação não tem honorário
salário que cubra. Então, é mais ou menos isso aí. Doutora, quando que a doutora decidiu seria advogada? Foi antes da faculdade? Foi durante a graduação em Direito? Foi posterior ao término da graduação? Não, eu sempre achei assim, que se eu fosse fazer direito, não tinha área nenhuma que eu queria atuar que não fosse advocacia. Nunca Sim. tive interesse em nenhuma área, Ministério Público, magistério, magistrado, nunca tive interesse nenhum na área, em nenhuma carreira jurídica que não fosse a advocacia. Porque, para mim, a advocacia é que faz todo sentido, entendeu? Às vezes a pessoa pensa que é uma escala, né? Às vezes a pessoa, você é advogado, ainda é advogado, como se ser advogado fosse uma coisa, um caminho para ser outras coisas, e eu não vejo dessa forma. Para mim, eu jamais trabalharia com nada, nem jamais faria nenhum concurso que me impedisse de advogar, porque para mim, advogar é fundamental, e é uma coisa que, para mim, traz uma realização pessoal inigualável. Para mim, é a profissão das profissões, entendeu? É difícil, uma agrura atrás da outra, principalmente quando você atua nessa área criminal, que nesse âmbito, principalmente que eu trabalho, que é na assistência à vítima, entendeu? É muito difícil, não é brincadeira, mas é uma coisa assim que me traz uma realização, sabe? As noites sem dormir, a ansiedade de ver o que é que vai fazer, o que é que vai acontecer, chega aquela injustiça, aquele negócio que está na iminência de acontecer, não posso deixar isso acontecer, sabe? Então, assim, isso me traz uma realização muito grande. Então, eu nunca pensei outra coisa, mesmo antes de fazer direito. Se um dia eu pensasse, um dia eu fizesse direito, já advogar. Quando eu estava na faculdade, que eu comecei mesmo, que eu continuei o curso, não, advogar, jamais eu seria de outra parte, né, jurídica que não fosse a advocacia. Entendi. A doutora mencionou anteriormente, desde antes da graduação em Direito, já se considerava militante, né? A militância em prol dos direitos humanos, especificamente em prol da defesa e promoção dos direitos das mulheres, foi uma coisa determinante para a doutora ingressar na graduação em Direito, e, consequentemente, ingressar na advocacia? Foi determinante, porque assim, eu sempre atuei assim, combatendo injustiça, eu sempre fui uma pessoa que as coisas me doíam, me machucavam, não era comigo, você não conhece a pessoa, mas aquilo me machuca, aquilo me ofende, aquilo dói em mim, não, eu tenho que ajudar, e aí as pessoas dizem assim, você fica se metendo no não cabe, não é com você, muitas vezes as pessoas dizem isso, deixa pra lá, você já gosta de procurar problema, eu ouvi isso, ouço até hoje, então assim, eu acredito que a dor da alheia, ela é muito, sabe, ela traz um reflexo muito grande para mim e me incomoda demais. Eu não sei passar por isso assim, como se não tivesse vendo. Então, à medida que eu ia ajudando uma pessoa a outra, ajudando a pessoa a outra, eu me sentia impotente porque eu não conhecia como fazer, como proceder, a parte jurídica, a legislação, como você agir, onde você buscar a verdadeira ajuda e como você solucionar o problema. Então, eu vi no curso de Direito, né, na formação, na graduação da advocacia, essa saída, porque a gente encontra assim as soluções, faz os encaminhamentos, claro que nem tudo sai como a gente quer 100%, mas assim, é uma via muito boa para você resolver, ou pelo menos você amenizar, ou tentar solucionar, ou diminuir as injustiças e as violações de direitos humanos que tem no dia a dia, que isso acontece constantemente, as violações de direitos humanos são constantes, frequentes, não só com as mulheres, mas todas as pessoas que são vulnerabilizadas pelo contexto social, pelo contexto cultural, né? Pelas convenções sociais. Então, as crianças, adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiências, pessoas LGBTQIA+, então pessoas que têm qualquer diferença, né? Pessoas que não são brancas, pessoas hipossuficientes, então qualquer pessoa que é diferente do convencionado, ela se torna vulnerabilizada por conta dessas convenções. E o direito é, sim, um caminho muito eficiente, né? Nem sempre eficaz como a gente quer, mas muito eficiente para a gente diminuir essas questões e essas violações que acontecem todo dia. Perfeitamente. Doutora, desde quando que a doutora se considera uma ativista, né, em prol dos direitos humanos e uma ativista em prol da defesa e da promoção dos direitos das mulheres?
O que foi determinante para que a doutora se posicionasse como militante de direitos humanos, como militante dos direitos das mulheres? Olha, doutor Matheus, oficialmente, né, a partir do momento que eu comecei a atuar na Comissão da Mulher da OAB, a minha atuação foi incisiva, porque eu já entrei enquanto advogada, e foi uma coisa assim mais oficial. Mas eu me entendo ativista e militante desde pequena, literalmente, sabe? Porque quando eu faço uma retrospectiva na minha vida, eu me vejo criança, eu sempre fui fora do padrão, todos os tipos, principalmente fisicamente. Eu sempre fui uma menina maior do que as outras meninas, mais fortes. Eu chegava a ser do tamanho dos meninos da minha idade, e eu era maior do que alguns deles. Sempre fui assim grande, parecia ter mais idade, né? E aí, quando eu me lembro, coisas que eu me lembro, assim, eu tenho um colega que eu encontro com ele até hoje e converso com ele. Então, assim, a gente pequeno estudando aí. A minha lembrança mais remota, eu tinha 6 anos de idade, você acredita? E tinha um menininho que estudava comigo, que eu também conheço ele até hoje, que ele sempre foi muito assim, pequenininho, franzinozinho, e tudo ele chorava. E tinha outros meninos que mexiam, que batiam nele, e eu ia lá, e eu mexia, e eu tirava ele do lugar, e eu batia nos outros que mexiam nele, sabe? E eu tenho um irmão mais novo do que eu, e eu defendia meu irmão. Se alguém mexesse com meu irmão, é o único irmão que eu tenho. Mesmo meu irmão sendo menino, eu ia lá e batia nos meninos maiores. Então, assim, eu sempre fui, chegava para resolver, sabe? Na briga, sei lá, no que desse. E aí, eu me entendo como um ativista para defender as minorias, as pessoas mais vulneráveis, desde pequena. E porque eu adolescente, eu tinha colegas que estavam em relacionamentos abusivos. Claro que eu não sabia, assim, que era um relacionamento abusivo. Você sabia que aqui estava errado. Como é que você tem um namorado que você não pode mais estudar com a gente? A gente, por exemplo, eu me lembro quando eu tinha 14 anos de idade, era a 8ª série, né? Que eu não sei nem o que é hoje, é o 8º ano. A gente marcava para estudar, umas na casa das outras, assim, à tarde. E aí, eu tinha uma determinada colega, que era da mesma idade da gente, que já namorava com um rapaz mais velho que ela, ele era 10 anos mais velho que ela. E ele não deixava ela ir para casa, ele namorando, viu? Não deixava ela ir para casa das colegas para estudar. Ela já não saía com a gente se a gente fosse jogar, se a gente jogava basquete, ela não podia jogar. Então, assim, e eu sempre ficava, menina, não pode, você não pode aceitar, isso não tá certo. E você nem a esposa dele, porque imagina quando você casar com ele. Eu não tinha esse conhecimento técnico, mas eu achava isso errado. Então, eu hoje, né, me entendo ativista desde pequena, porque eu sempre combati tudo isso. Eu falava com minhas tias, não deixe ele gritar com você assim. Como é que você deixa ele gritar com você? Porque ele fala com você assim. Então, assim, eu questionava essas coisas, eu questionava com minha mãe. Mãe, por que você não se separa do meu pai? Eu falava bem assim, entendeu? Então, assim, eu não entendia, né, o contexto, a dependência financeira, a dependência emocional, como eu entendo hoje. E eu sempre questionei isso. Então, assim, oficialmente eu me tornei uma ativista, eu, enquanto advogada, que eu passei a atuar na comissão da OAB, e depois eu fui para outras frentes, outros movimentos sociais, outras ONGs, conselhos de direito, fui para outros lugares. Mas, desde pequena, que eu trabalho com isso, eu dou conselho, eu tinha colegas de trabalho que tinham péssimos relacionamentos com o marido, e eu dava conselho, e eu dizia, faça isso, faça aquilo, dava dica. Então, assim, eu me entendo como ativista desde sempre. Perfeito. Doutora, a tua atuação efetiva, né, em ações de defesa e promoção dos direitos humanos, em ações de defesa das mulheres, ela acontece, então, a partir do momento que a doutora ingressa na advocacia e ingressa no sistema OAB através das comissões, né? É isso? Isso Certo. mesmo. E qual que é a importância das comissões do sistema OAB na proteção e promoção dos direitos humanos e também, especificamente, na defesa das mulheres? Tenho conhecimento que a importância da ordem é extrema, né? Mas a doutora que participa aí das comissões da seccional de Sergipe, ou seja, a vida doutora, qual que é a importância? Olha, a importância é extrema, porque, e eu até acho que tem seccionais que deveriam trabalhar mais isso, porque muitas pessoas não entendem e não conhecem as comissões, né? Aqui em Sergipe, a gente mudou muita coisa, né, na OAB, porque a própria advocacia não conhecia, né, as comissões para que elas serviam. Em muitos lugares, as comissões servem mais de vitrine, né? Mas quando as comissões são atuantes, e tem as comissões temáticas, né, que é direito da criança, adolescente, pessoa idosa, de igualdade racial, direito da mulher, então essas LGBTQIA+, de diversidade sexual. Então, assim, essas comissões, elas são instrumentos para a OAB colocar em prática efetivamente o artigo 44 do Estatuto, né, do Estatuto da OAB, que fala e deixa bem claro, né, que a ordem dos advogados, ela tem algumas
como eu direi, meu Deus, a ordem tem especificamente finalidades. Então, o artigo 44 traz essas finalidades, né? Então, ela tem que promover a justiça social, a boa aplicação das leis, né? E dos direitos humanos, né? Ela tem que defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito. Então, na minha opinião, uma das formas bem eficientes, efetivas e eficazes da OAB colocar em prática o artigo 44 é através das comissões, porque as comissões é um elo da OAB com a população, porque se essas comissões são atuantes, a população se aproxima da OAB. A OAB não fica uma coisa inalcançável lá longe, como em muitos lugares e como durante muito tempo foi. Aqui em Sergipe isso mudou, graças a Deus, que teve uma época que era assim, aquela OAB lá longe, né, um negócio que ninguém alcançava. Hoje em dia não. Hoje em dia a população sabe que pode buscar a OAB, que a OAB está ali mesmo para combater, né, qualquer ameaça ao Estado Democrático de Direito, e está ali para promover a boa aplicação das leis, né, e a administração da justiça, e tudo mais, né, aperfeiçoamento da cultura, das instituições jurídicas. Então, eu vejo as comissões, quando elas são, de fato, eficientes, efetivas e eficazes, como uma forma da OAB, né, colocar em prática o artigo 44 do Estatuto da Advocacia. Doutora, quais as comissões da seccional de Sergipe que a doutora compõe atualmente? Não, atualmente eu não faço parte de nenhuma. Nessa gestão agora, eu ainda fiquei na Comissão da Mulher, porque assim, eu fiquei na Comissão da Mulher desde a criação dela. Ela foi criada, a Comissão da Mulher foi criada em agosto de 2012. Não tinha Comissão da Mulher aqui, e aí quando foi em agosto de 2012, o presidente da época, vendo essa necessidade, né, que não bastava só os direitos humanos, né, que o direito humano não abarcava tudo, que não tinha condições, né, muita coisa, e ele convidou a presidente, que foi a primeira presidente, que foi uma advogada, né, e agora já é outra presidente, e eu também fui chamada e tudo, e eu era a vice-presidente dessa comissão durante anos. Eu fiquei de 2012 até 2020, né, fazendo parte dessa comissão. E aí, quando foi que essa nova comissão, essa nova gestão que entrou ano passado, eu voltei, né, a fazer parte da Comissão da Mulher e da Comissão de Igualdade Racial, que eu também fazia parte da Comissão de Igualdade Racial. E aí eu fiquei nessas duas comissões, mas aí com o Instituto, à medida que o Instituto vai ficando maior, vai abrangendo mais coisas, aí eu não tive condições de ficar, porque eu também não gosto de ficar no trabalho voluntário, porque eu acho assim, o trabalho voluntário, o nome diz, voluntário, você vai se quiser e se você puder. Mas a partir do momento que você assume aquele compromisso, para mim o trabalho passa a ser obrigatório mesmo, é uma questão moral e ética. Então eu não tinha condições de acompanhar, e aí eu saí, ano passado, no meio do ano passado, ou foi no fim do ano passado, ou foi assim, no segundo semestre do ano passado. Aí eu saí da comissão, porque eu também coloquei meu nome à disposição nas eleições, e aí eu me desvinculei de tudo, se eu não me engano, não sei se foi em agosto, se foi em julho, foi uma coisa assim, que eu me desvinculei de tudo e me desvinculei da Comissão da Mulher e da Comissão de Igualdade Racial também. Certo. Nas gestões anteriores da seccional de Sergipe, como que era o desempenho da função da doutora na qualidade de vice-presidente da comissão? Quais as incumbências da gestão em prol dos direitos das mulheres? Então, assim, a gente trabalhava muito em parceria com as outras comissões, né, promover eventos, principalmente com as comissões de direitos humanos e de igualdade racial e da de gênero, né, diversidade de gênero, da pessoa idosa. Essas comissões que têm um link, né, Comissão da Criança e Adolescente, Comissão da Pessoa Idosa, igualdade racial, diversidade e direitos humanos, essas comissões elas sempre têm esse link. Então a gente fazia muitos trabalhos juntos, essas comissões em parceria. E especificamente a Comissão da Mulher, a comissão era dividida em grupos de trabalho. E eu coordenava o grupo de trabalho de combate mesmo à violência na linha de frente. Então, aqueles casos que vinham, que procuravam a gente, eu que atendia, eu que resolvia, a gente fazia atendimentos, fazia os encaminhamentos, né? Porque a gente não tinha assim como advogar especificamente, né? Mas quando a gente recebia aquela pessoa, a gente fazia as orientações, fazia os encaminhamentos e também o trabalho de ir nas escolas, fazer o eixo preventivo, né? De informar, de orientar, tinha até como é que eu digo, meu Deus, tinha um projeto chamado OAB vai à escola, que a gente trabalhava isso, né? Esclarecendo o que é violência doméstica, não só contra a mulher, mas contra criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência. A gente trabalhava, combatia capacitismo e ia para as palestras,
fazia palestras, roda de conversa, assim, debate, e a gente fazia isso nas comissões, principalmente na Comissão da Mulher, mas assim, com muita dificuldade, né? Porque precisa de autorização, a gente não tem essa autonomia e nem tudo a gente pode fazer, tem as limitações por causa do sistema mesmo e, né, de toda a coordenação. A autonomia da gente não era tanto, mas eu sei que a gente fez uma diferença muito grande, até em mudança de nomenclaturas. A gente tinha o forró do advogado, né? E aí a gente mudou forró da advocacia, corrida do advogado, corrida da advocacia, a feijoada do advogado, feijoada da advocacia. Aí a pessoa pode dizer assim, mas isso não faz diferença, faz muita diferença. Essa questão da inclusão, a palavra é instrumento de poder, né? E é um instrumento de poder usado porque quem sempre esteve no poder subjugando. E quando você invisibiliza o feminino, você está mantendo o status quo. Então, a advocacia é uma categoria profissional composta por homens e mulheres. E se eu não me engano, não sei se são 16 estados, a última vez que eu vi, 16 estados, não sei atualmente, que eu estou um pouco desatualizada, que a maioria das pessoas na categoria profissional a maioria de mulher, né? Aqui em Sergipe mesmo, com menos de 40 anos, a maioria massacrante da advocacia é mulher, e a gente tem que entender que as categorias profissionais são categorias profissionais, elas não são de um dos dois gêneros, né? Se você ver aí, o conselho mesmo, a gente luta muito para mudar o nome, aproveitando isso aí para dizer, a gente está lutando para mudar o nome da ordem dos advogados do Brasil, para passar a ser ordem da advocacia do Brasil, porque todo conselho é de classe, então o conselho não pode ser do advogado nem da advogada, né? Por exemplo, o conselho é de medicina, o conselho é de engenharia, o conselho é de administração, o conselho é de psicologia, é de contabilidade, de enfermagem, né? Então, assim, a gente, inclusive, está lutando para mudar essa nomenclatura, porque, como eu acabei de dizer, a palavra, né, a linguagem é instrumento de poder. Então, a gente fez um trabalho muito bom na comissão, a comissão continua, né, com esses trabalhos, promovendo eventos, chegando mais próximo da população. O melhor de tudo é chegando mais próximo da população. A população entender que a OAB somos nós, né? Somos todos e todas, e que ela é acessível a todos e a todas. Então, assim, foi um período muito bom, um trabalho muito bom que a gente desenvolveu, que surtiu muito efeito, sabe? Ficou muito conhecido aqui no estado de Sergipe e foi ótimo mesmo. Cresci muito enquanto ser humano, enquanto pessoa, conheci pessoas maravilhosas, formamos uma rede muito boa, sabe? Então é isso. E esse trabalho, hoje, eu continuo no Instituto Ressurgir. A gente faz esse trabalho com uma autonomia maior, né? Porque é uma ONG, a gente tem uma autonomia maior e, apesar dos recursos, né, não financeiros serem inexistentes praticamente, mas a gente tem uma autonomia maior para ir mais além do que quando a gente está na UAB. Mas foi uma vivência muito boa, um período de aprendizado intenso, de convivência com pessoas fantásticas, de, sabe, conhecer todo o sistema, de toda a rede. Foi um período muito bom. Certo. Doutora, é notório que a participação no sistema OAB, comissões, os órgãos da ordem, proporciona uma grande expansão de networking, né? De contato com outros advogados, de contatos com outras entidades, né? Principalmente de defesa e promoção dos direitos humanos, especificamente de defesa e promoção dos direitos das mulheres, etc. A partir do teu ingresso no sistema OAB, composição de comissões nas gestões anteriores que a doutora mencionou anteriormente, a doutora começa a avançar na participação em organizações não governamentais de defesa das mulheres, de defesa e promoção dos direitos humanos? Sem dúvida nenhuma, porque assim, a OAB é um órgão, né, que tem, um conselho de classe que tem uma credibilidade muito boa. Ela tem um nome que pesa muito. Então, quando a gente está na OAB, uma coisa é eu chegar, eu, advogada, vou falar sobre a coisa, eu, representante da OAB, é diferente, né? Então, assim, a OAB, ela contribui muito para que a gente consiga, de fato, fazer essas ligações e para que a gente, de fato, consiga resolver situações, né? Quando a gente busca, aí a gente vai, vamos ali conversar com o pessoal da Defensoria Pública, vamos conversar com o pessoal do Ministério Público, quer dizer, aí não vamos nós, as advogadas apenas, vamos nós, representantes da OAB. Então isso pesa, isso ajuda muito, isso contribui bastante. Por outro lado, isso também tira um pouco, como eu falei, você da autonomia, né? Porque existem algumas questões, né, que a gente não pode ultrapassar, que a gente não é a nossa opinião, a gente não pode falar por nós, a gente não pode dizer,
eu acho isso, eu acho aquilo. Então, assim, tem esse cuidado, né, de saber até onde pode falar, sobre o que pode falar e como se posicionar. Então, assim, essas limitações tiram um pouco também da autonomia. Mas, sem dúvida nenhuma, que a OAB ela tem um peso muito grande quando a gente vai trabalhar essas questões e quando a gente vai buscar o efetivo funcionamento da rede de assistência a mulheres em situação de violência. Sem dúvida nenhuma, ela tem um nome de peso, né, que traz. E também ela ajuda a dar visibilidade à pauta, dar visibilidade a quem fala e quem trabalha na pauta, sem dúvida nenhuma. Inclusive, tem pessoas que isso ajuda também a promover até a profissão, né, a profissão em si, da advocacia, né, ter um destaque maior enquanto advogada. Eu, particularmente, nunca me interessei por isso, porque eu nunca vivi da advocacia. Eu sou funcionária pública, né, com relação à minha primeira graduação. Então, assim, eu nunca vivi da advocacia, inclusive, eu pouco advoguei recebendo honorários. Eu, desde 2017, que eu me aprofundei mesmo nessa pauta e fiquei especialista só na questão da defesa da mulher no âmbito criminal, né, e da assistência jurídica à mulher no âmbito criminal e, por consequência disso, nas ações de família que decorrem, né, desses processos criminais. Mas as pessoas que chegam são sempre pessoas hipossuficientes, são mulheres hipossuficientes, que às vezes não tem nem o que comer. Então, assim, não tem nem como você pensar em cobrar em honorários, e eu também não tenho interesse, assim, nessa questão de os honorários que chegam são muito mais valiosos, é quando você vê aquela pessoa estabilizada, você vê aquela pessoa fora daquele julgo, fora daquele sofrimento, quando você vê a vida daquela pessoa resguardada e a integridade física dela ali, né? E o acompanhamento e a preservação da integridade psicológica também. E aquelas crianças livres daquele problema, ou aquela pessoa idosa. Então, é assim. Mas, sem dúvida nenhuma, a participação da OAB é determinante nessa defesa dos direitos humanos, né? Na prevenção da violação dos direitos humanos. É um órgão de classe que tem, sim, o seu destaque diferenciado dos demais. Certo. A doutora mencionou anteriormente, e já é de meu conhecimento, a doutora atua na advocacia de família e criminalista, né? E também, a doutora tem uma atuação na assistência jurídica de mulheres em situação de violência de gênero. E também a doutora é idealizadora e presidente do Instituto Ressurgir Sergipe. Então, eu indago a doutora o seguinte: a doutora passou a atuar na assistência jurídica de mulheres em situação de violência de gênero anteriormente à fundação do Instituto ou posteriormente? Porque percebo que há ambos, tanto a questão da assistência jurídica das mulheres em situação de violência de gênero e também os próprios fins estatutários do Instituto estão intrinsecamente interligados, né? Sem dúvida nenhuma. O Instituto era um sonho que eu tinha desde sempre. Só que eu não sabia assim, eu quero criar uma ONG, eu quero criar um instituto para defender. Não, eu sempre achei, desde que eu me entendo assim, que eu comecei a entender melhor, eu adolescente, adulta jovem, que eu comecei a trabalhar, eu queria criar um movimento, uma coisa que fosse mais forte do que eu sozinha, para ajudar essas mulheres que sofriam. E assim, eu não tinha essa percepção, como é que eu ia fazer isso? E aí, depois que eu entrei na advocacia, que eu comecei a atuar, que veio a Lei Maria da Penha em 2006, né? A Lei Maria da Penha veio em 2006 e criou esse nicho de atuação no direito criminal, mas não na defesa do réu, mas sim na assistência jurídica das mulheres em situação de violência. E esse nicho de trabalho é de acordo com o artigo 27 e 28 da Lei Maria da Penha, é assistência jurídica à mulher em situação de violência, diferente da assistência de acusação, né, do Código de Processo Civil, de processo penal. Não é assistência à acusação do Código de Processo Penal, né, porque a assistência da acusação do Código de Processo Penal, que ocorre geralmente no Tribunal do Júri, precisa ser aprovada pelo Ministério Público, né, pelo juízo, e a assistência jurídica à mulher em situação de violência, pelos artigos 27 e 28 da Lei Maria da Penha, ela não precisa de aprovação a não ser da própria vítima. Então, a própria vítima que tem que dizer, eu quero sim ter essa assistência jurídica. E a lei está lá prevendo isso, né? Então, o âmbito
criminal com esse eixo diferenciado, que não é na defesa de réus, de pessoas que cometeram ou que violaram a lei, que cometeram crime, mas não, na assistência a essas mulheres que sofrem esse tipo de violência de gênero, não só a violência doméstica, que a violência doméstica e familiar é um tipo de violência de gênero, né? Violência de gênero, só para esclarecer, é aquela violência que a mulher sofre pelo fato de ser mulher. Então, a importunação sexual, o estupro, o assédio sexual no trabalho, o assédio moral em decorrência da negatória do assédio sexual, né? O assédio sexual nas instituições de ensino, o assédio sexual nas instituições religiosas. Então, tudo isso a mulher sofre pelo fato de ser mulher, né? Então, essa assistência é específica. Então, as mulheres que têm essas questões, esses problemas, elas procuram o Instituto, né? E a gente faz o atendimento e hoje o que a gente pode fazer é informar, orientar tecnicamente, quer seja jurídica, psicológica ou social, porque nós temos uma equipe multidisciplinar, né, que trabalha com a gente, que o direito só não resolve nada, o direito resolve só uma parte, né? Ele não resolve tudo, ele resolve só uma parte. E aí a gente faz essa orientação técnica e faz os devidos encaminhamentos, ou para a rede municipal, estadual ou federal, ou para alguma entidade parceira que nós tenhamos, por exemplo, outras ONGs, né? Ou pessoas físicas, tipo psicólogas, tipo pessoas da área médica, que também atuam com a gente, psiquiatras, que são parceiras da gente. Aí a gente faz os devidos encaminhamentos. Então, o Instituto sempre foi um sonho, mas eu nunca tive como materializar, até porque eu não sabia como materializar. E aí chegou um tempo, por incrível que pareça, né, os momentos mais difíceis da vida é que a gente, parece que a criatividade chega. Então, quando foi 2019, eu pensando, não, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, e comecei a me reunir com pessoas, mulheres e homens, que também tinham esse desejo, e aí, quando foi em agosto de 2019, nós fizemos a ata de constituição do Instituto, né, e à medida que o tempo foi passando, a gente foi aperfeiçoando algumas coisas que nós já temos, 2019, 2020, 2023, nós vamos fazer 4 anos já de existência, e aí vieram todas aquelas dificuldades que o senhor mais que ninguém sabe, né, de registro, de estatuto, de conseguir pessoas que queiram trabalhar de verdade, de regimento interno, de criar redes sociais, site, YouTube, tudo. Então, assim, aí toda aquela dificuldade, tudo sem dinheiro, sem recursos, sem conseguir, né, ajuda financeira, mas aí em novembro de 2019 mesmo, nós tivemos o CNPJ e pronto, daí por diante a gente começou a atuar, e quando foi em outubro de 2020 nós passamos a ter uma sede física, né, que nós tínhamos só um escritório virtual, e nós estamos aí, né, nessa luta, buscando sempre ajuda financeira, buscando doadores, pessoas doadoras, e a gente fica pedindo ajuda. Gente, queira ser doadora mensal do Instituto, R$10 por mês, é o que a gente pede, né, para ajudar a pagar aluguel. A gente não tem funcionário, gostaríamos muito de ter, precisa. Então, assim, sobrecarrega, porque eu particularmente fico sobrecarregada, porque essa parte administrativa é imensa, muita coisa sobrecarrega. Nem todo mundo que faz parte tem uma atuação efetiva. Então, assim, são várias dificuldades, mas aí a gente vai, cada dia, né, com sua agonia. Sem sombra de dúvidas. A importância do Instituto é deveras elevada, né? Eu queria saber da doutora o seguinte: qual é a origem da nomenclatura do nome, ou seja, ressurgir? Então, olha, o nome oficial do Instituto o Instituto é Professora Aliete Oliveira Azevedo, que é o nome da minha mãe. Minha mãe é uma senhora de 84 anos, professora aposentada, mora aqui na minha casa comigo, tá bem, graças a Deus, na medida do possível, com as limitações que a idade traz, mas é uma pessoa que tem uma disponibilidade que Deus benza, se levanta 3 horas da manhã, faz as orações dela, daqui a pouco 6h30 sai para a igreja todos os dias, que ela é católica praticante mesmo, todos os dias vai para a igreja, tá aqui em casa, é uma pessoa dinâmica, lê minimamente um livro por semana, sabe? Só que gosta de ler, de escrever muito. Tem uma letra lindíssima, professora daquelas da letra antigamente, que escrevia, ela sempre diz a gente aqui que na época que ela estudava, tinha dias de escrever com a mão esquerda, ou com a mão direita, se a pessoa fosse canhoto, né? Então, assim, ela sabe escrever com as 2 mãos. Então, é uma pessoa assim que a mente não para, uma pessoa muito dinâmica, e eu acho que é isso que mantém a saúde dela, sabe? Essa mente dinâmica. Então, o Instituto é Instituto Professor Lieta Oliveira Azevedo, é uma pessoa, eu fiz questão de fazer essa homenagem, queria
queria muito fazer essa homenagem a ela em vida, eu não acredito muito em homenagem pós-morte, né? E Ressurgir foi justamente o nome que eu tenho essa mania de dormir e acordar com as coisas na mente. Tanto o nome Ressurgir como a logomarca, eu acordei com elas assim na mente. Então, Ressurgir, literalmente, é o que a gente quer que aconteça com as mulheres que saem de um relacionamento abusivo. Que ela ressurja para uma vida digna, sem violência, com autonomia, independência, liberdade e, sobretudo, felicidade. Então, o que a gente quer é ser um caminho para que essa mulher consiga fazer isso. Se você olhar a nossa logomarca, você vai ver lá uma mão onde uma mulher pula, usa aquela mão como se fosse um trampolim e ela voa com as suas próprias asas. Então, o Ressurgir, a gente quer que o Ressurgir seja usado por essa vítima, essa mulher em situação de violência, para que ela não fique mais na situação de vítima. A gente não quer que ela permaneça na situação de vítima e que ela possa usar a mão do Ressurgir como um trampolim e possa, a partir dali, voar com suas próprias asas para sua liberdade e sua vida digna, né, ressurgida das cinzas. Então, esse é o contexto do nome e da logomarca. Perfeito. A doutora que está no fronte do combate à violência de gênero, o que a doutora tem a dizer? Porque não sei se a doutora tem esses dados do número de casos de violência de gênero. Pergunto especificamente no estado de Sergipe, que é o estado de origem da doutora, né? A doutora tem esses dados? Como que é feito o combate à violência de gênero pelos órgãos públicos, pelas organizações não governamentais, que incluem o Instituto Ressurgir aí no estado? Então, o estado de Sergipe, ele, com todas as suas deficiências, eu ouso dizer que ele está indo muito bem. Eu espero que um dia a gente ainda seja projeto piloto do país, como nós somos o menor estado da federação, que nós sejamos o pequeno notável, sabe? Que nós sejamos o projeto piloto nesse combate à violação dos direitos da mulher, porque aqui nós temos, sim, muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas nós temos, sobretudo, muita gente comprometida em órgãos específicos. Então, a gente tem uma perspectiva muito boa de um bom andamento. O governador que entrou agora, especificamente nesse ano que se elegeu, ele veio com essa pauta na linha de frente. Então, ele criou a Secretaria Especial de Políticas das Mulheres, que existia no passado, mas que foi retirada por um governador que chegou há alguns anos atrás. Essa secretaria deixou de existir e a pauta passou a ser secundária, terciária, ficou lá bem relegada. Mas a nossa luta, né, não parou e a gente não desistiu. E aí, esse governo estadual que veio agora, ele está bem imbuído, bem comprometido com essa pauta. Tanto o governador, como a esposa dele, a primeira-dama, que também é secretária de Inclusão, né, a secretária da Mulher, que é a doutora Daniela Garcia, que é também uma delegada, que já foi delegada da mulher. Então, assim, são pessoas que têm um comprometimento e que estão no lugar certo. Então, Sergipe, o que eu posso dizer a você é que a gente já caminhou muito, mas precisa caminhar muito mais ainda, mas nós estamos no caminho certo, porque a vontade política já dá para notar agora. A gente precisa acertar as coisas que a gente também sabe que não é do dia para a noite, para botar um contexto desse para funcionar. Porque aí tem os interiores, tem as questões políticas partidárias das prefeituras que não fazem parte do contexto do Estado, ou que não querem se juntar, ou que não tem essa pauta como uma pauta relevante. Nós temos 75 municípios aqui, apenas 40 têm coordenadorias especial de políticas das mulheres, tem municípios que não se fala nessa pauta, que não tem interesse. Então, assim, é tudo muito difícil. E nós temos um problema seríssimo, que eu acho que não é só daqui do estado de Sergipe, é do Brasil todo, que quando vem as eleições municipais, que entra outro gestor, outra gestora, pronto. Tudo que era trabalhado naqueles 4 anos é literalmente relegado, deixado para trás. Muito trabalho, muita coisa que, às vezes, tem municípios que continuam, mas tem municípios que, sabe, todo o trabalho some, ou é deletado, ou é retirado, por quem chegou, por quem saiu. Existem essas questões político-partidárias que atrapalham muito a evolução dos trabalhos e o trabalho em rede. Mas, assim, é uma coisa que a gente tenta superar da forma que pode, né? Então, no estado de Sergipe, a gente luta dessa forma. No site do Instituto, tem uma parte do estado de Sergipe que traz lá as estatísticas, né? Tem lá especificamente os índices de violência contra mulheres daqui do estado de Sergipe,
tem assim, tanto de feminicídio, como de tentativa, como de casos de violência contra a mulher. E nós temos, assim, desde 2017, né, porque a lei de feminicídio foi de 2015, mas veio devagarzinho para pegar no tranco. 2017 a partir de 2017 é que a gente tem índices. Então, em 2017, nós tivemos 20 mulheres assassinadas no estado de Sergipe, em 2018 foram 16, em 2019 foram 21, em 2020 foram 14, em 2021 foram 20, em 2022 foram 19, e hoje, em 2023, até 14 de março, nós já tínhamos 2 mulheres que foram assassinadas com a qualificadora do feminicídio. E os índices de violência, de tentativa, né, de homicídio qualificado pelo feminicídio é grande, mas eu ouso dizer que ainda existe uma subnotificação com relação à violência doméstica familiar. Por outro lado, existe um ponto positivo que as pessoas falam, a lei está aí, todo mundo trabalhando, e mesmo assim os índices aumentando. Mas esse aumento desses índices, no meu ponto de vista, tem uma parte muito positiva, que é o encorajamento da vítima e a consciência social, familiar, de que o que é crime. Porque até um bom tempo, e ainda hoje em alguns determinados lugares, a consciência de violência é quando existe lesão corporal ou ameaça de morte. Então, hoje, a consciência de que a violência psicológica, de que existe a violência sexual, do casamento, no relacionamento, né? O casal esposa e esposo, existe a violência sexual, que existe a violência patrimonial, que existe a violência moral. As mulheres sofrem por serem mulheres e estarem numa situação de inferiorização, subjugamento dentro das relações afetivas e amorosas. Então, essa consciência hoje já existe. Então, um vizinho denuncia, uma pessoa da família denuncia, uma pessoa da igreja denuncia, uma pessoa do trabalho denuncia, uma pessoa que estuda com aquela vítima denuncia. As pessoas já têm essa consciência de que a denúncia não parte apenas da vítima. E também essa consciência que a gente está tentando criar e aumentar a cada dia que passa, é que nem sempre a porta de entrada para sair de um relacionamento abusivo é a delegacia. Às vezes a mulher não tem estrutura psicológica suficiente, ela não tem apoio familiar, ela não tem autonomia financeira, ela não tem uma série de apoios que ela precisa ter, ela não tem a ação efetiva do Estado e ela não tem essa força para sair do relacionamento através da delegacia. Então a gente pode encaminhar essa mulher para fazer um acompanhamento psicossocial, psicológico, para se fortalecer psicologicamente. A gente pode encaminhar essa mulher para a Secretaria de Inclusão, né, para que ela conheça quais são os equipamentos e quais são as políticas públicas que ela pode ser inserida, né, de qualificação profissional, de uma creche para deixar as crianças, uma vaga de emprego, ou voltar a estudar, que muitas vezes a regra que essas mulheres têm entre 3 e 4 filhos, crianças, né, elas não têm nem o ensino fundamental maior completo. Então, assim, são mulheres que se relacionam muito jovem com esses homens, os homens, de regra, são mais velhos, o comando financeiro é deles, e o controle patrimonial é deles, e elas ficam realmente de pés e mãos atadas. Então, a gente traz essa consciência para essa mulher, né? A gente traz essa consciência. Então, essas estatísticas, esses índices aumentarem, é uma prova de que essa consciência está acontecendo tanto na sociedade como nas famílias, nas igrejas, né? Em todas as estruturas sociais, e que essas mulheres estão se encorajando a denunciar e a não querer mais viver naquela situação. Certo. A doutora mencionou o elevado índice de feminicídios aí no estado de Sergipe. A doutora também tem os dados em relação às tentativas de feminicídio, lesões corporais no âmbito da violência doméstica, não somente na capital Aracaju, mas digo região metropolitana, interior. Esses dados que nós temos no site do Instituto, e aí para quem estiver nos ouvindo, eu digo a vocês, se vocês entram no Google, vocês procurem Ressurgir Sergipe, que vai aparecer o site. O nosso site, eu ouso dizer que ele é maravilhoso, porque é um site extremamente didático. Qualquer pessoa que não sabe manusear a internet vai saber mexer nele. Quando você entra no site, você bota assim, no Google, você bota Ressurgir Sergipe, você vai ver logo ele, você entra, ele já tem lá o nosso WhatsApp, né? Quem quiser já entra direto no WhatsApp para pedir ajuda, pode ser de qualquer estado, porque nós temos parceria com outras ONGs e outros movimentos, tipo Justiceiras, estamos juntas, a gente tem trabalho em outros estados, nós temos também colegas, pessoas físicas que também trabalham nessa pauta em outros estados. Então, assim, mesmo que a pessoa seja de outro estado, não seja de Sergipe, você quer uma informação, quer pedir ajuda, fica à vontade. Então tem lá o nosso WhatsApp, e aí quando você entra no site, tem lá uma parte só de dados do estado de Sergipe, e esses dados são oferecidos pelo CEACLIN da
Secretaria de Segurança Pública e abrange todo o estado, né? Todas as cidades, todos os municípios, os dados que estão lá são do estado todo, né? Então ele fica lá acessível, eu sempre atualizo, sempre peço para o pessoal sempre me passa as atualizações e a gente coloca lá no site. Então quando entra lá no site tem atualização de leis que, assim, né, que efetivam o direito das mulheres. Nós tivemos recentemente a efetivação, a vigência de uma lei criada pela deputada Gorete Reis, que garante 2% de vagas de empresas terceirizadas que trabalham para o Estado, para as mulheres vítimas de violência doméstica familiar. Agora, dia 8 de março, o governador do Estado, ele lançou alguns programas excelentes, por isso que eu volto a dizer que o governador agora, ele assumiu mesmo essa pauta é bem relevante, é presente, né, nesse governo, ficou bem claro que ela é presente. Então ele trouxe algumas inovações no dia 8 de março, né, que deixa eu procurar aqui para eu saber dizer uma por uma. Teve umas inovações no 8 de março que o governador trouxe em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Foi a assinatura de um decreto de criação do Observatório da Mulher, que recebeu o nome de uma historiadora, professora sergipana, que foi assassinada por ser mulher, Beatriz Nascimento. Depois, a assinatura de um decreto de criação do selo Empresa Amiga da Mulher, ou seja, o governador criou esse selo para a empresa que contratar as mulheres em situação de violência. Ela vai ganhar um selo dado pelo Estado, né, um estímulo. A oficialização do lançamento do cartão Mais Mulher, que esse cartão é cartão C Mais Mulher. Ele garante R$500 por 6 meses para essas mulheres vítimas de violência. Pode parecer pouco, mas, gente, vocês não sabem como esse dinheiro ajuda, porque essa mulher vem com a mão na frente e outra atrás. Muitas delas moram na casa da sogra ou moram de aluguel e elas não têm nada. Aí a gente consegue um aluguel social, aí não tem uma mesa, não tem uma cadeira, não tem uma cama, não tem um fogão, não tem uma panela, não tem nada. E aí esses R$500 vão pelo menos ajudar essa mulher a comer, né, com aquelas crianças. Então pelo menos aqueles 6 meses enquanto ela se estrutura, né? E também oficializou uma parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, que vão botar uma estrutura durante, assim, na noite, né, em bares e restaurantes, para mulheres que estiverem sofrendo violência ou alguma importunação sexual ou alguma coisa, sejam ajudadas quando elas estiverem nesses locais públicos. Então, assim, de fato, essa nova gestão do governo do Estado está com disposição para combater e enfrentar a violência contra a mulher. Então, eu digo que Sergipe, volto a dizer, está no caminho certo, Então é isso. A gente tem essas estatísticas, vocês podem entrar lá e ver. O CEACRIM, que é o órgão, sempre está atualizando a gente. Eu até nós até do Instituto fizemos um ofício pedindo para a Secretaria de Segurança Pública colocar esses dados fixos lá no site da Secretaria. Para quem quisesse acessar de qualquer lugar do mundo, só clicar lá no link e ver como é no site do Estado de Minas Gerais. Eles fazem isso. Mas aí eles ficaram, por enquanto ainda não colocaram, mas lá no Instituto a gente tem esse site, qualquer pessoa pode entrar e acessar e ver esses dados lá do Estado de Sergipe, de todos os municípios. Perfeito. Doutora, qual que é a importância, na tua ótica, do combate à violência contra a mulher, digo, violência psicológica, violência moral, violência física, tendo em vista que os casos, todos os tipos de violência contra as mulheres, não somente no estado de Sergipe, mas também nas outras unidades da federação, são casos elevadíssimos, né? Então, qual que é a importância desse combate, na tua visão? Olha, toda vez que eu falo em qualquer lugar, ou que eu falo sobre esse assunto, eu digo, a gente sofre muito com as pessoas falando, as mulheres querem privilégios, as mulheres querem isso, aquilo. Quando fala em empoderamento feminino, o povo pensa que a gente quer comandar os homens. Não, a gente não quer inversão de soberania, a gente só quer ocupar os lugares que são nossos por direito. Então, se a gente combate a violência contra a mulher na sociedade e, sobretudo, no lugar mais importante, que é no seio familiar, onde ela deveria se sentir mais protegida, a gente está investindo na qualidade de vida das famílias, na saúde física e mental das famílias, consequentemente na qualidade de vida do município, consequentemente na qualidade de vida do Estado, consequentemente na qualidade de vida do país. Então, a importância da paz na família é de extrema importância, porque a família foi, e sempre será a base da sociedade, independente do modelo que ela seja. Então, se na família continua acontecendo
sendo como é hoje, 70% das mulheres que são assassinadas morrem em decorrência das relações afetivas e familiares. Que afeto é esse? E que mulheres e que famílias são essas que levam a mulher a óbito? Porque se você me perguntar, quem está nos ouvindo aí me perguntar, Valdilene, quem morre mais em termos de estatísticas, na violência como um todo? A violência geral, que abrange pessoas independente do gênero, independente da raça, da cor, quem morre mais são os homens. As mulheres morrem menos que os homens. Os homens de 15 a 35 anos, eles morrem como barata. Mas qual a diferença e por que precisa de políticas públicas, de equipamentos e de uma atenção maior à integridade da mulher, à saúde da mulher, o cuidado na prevenção, combate e enfrentamento à violência contra a mulher? É como se morre, não é a quantidade de morte, é como se morre. O homem morre em decorrência de fatores externos. O lugar mais perigoso para o homem é a rua. O homem morre no campo de futebol, o homem morre nos bares, o homem morre nas boates, o homem morre em decorrência do tráfico, o homem morre em decorrência de brigas, de discordância, o homem morre em decorrência das drogas lícitas e ilícitas, em decorrência da bebida. O lugar mais perigoso para o homem é a rua. Quando ele chega em casa, ele está totalmente seguro. Agora, a mulher, como eu acabei de dizer, 70% das mulheres que são assassinadas em decorrência das relações familiares e afetivas. As mulheres presas, em 2018, eu fiz uma viagem para Tocantins, eu fui dar uma palestra lá, a OAB de lá e uma faculdade de Direito me convidaram para eu falar sobre o cárcere feminino no Brasil, a população carcerária feminina. Naquela época que eu fiz a palestra, 75% da população carcerária feminina estava em decorrência do tráfico de drogas trazido por algum homem da família. Ou seja, a mulher ficava presa em decorrência daquele homem da família, do marido, do pai, do irmão, do amante, do ficante, do pai do filho dela. Então, assim, a mulher, ela sofre todas essas questões no seio familiar. Ela é estuprada dentro de casa. 85% dos casos de estupro são praticados por pessoas da família ou pessoas que têm acesso à família, que são conhecidas e queridas, tipo compadres, né, padrinhos, tios, tias, vizinhos que têm acesso. Então, pessoas que têm acesso àquela família, que fazem parte do ciclo familiar. Então, uma mulher não tem a casa como o seu porto seguro, porque é dentro de casa que ela é violada, é dentro de casa que ela apanha, é dentro de casa que ela é estuprada, é dentro de casa que ela é assassinada. Então, a diferença é essa, e por isso que precisa ter esse olhar diferenciado para a violência contra a mulher, que ela é muito diferente da violência, né, contra o homem. É desse jeito que acontece. Então, por isso que a gente precisa ter esse olhar, né, mais minucioso, e precisa dessas leis, de todo esse aparato, de todo esse equipamento, né, e toda a população ter essa consciência do que acontece de fato na vida de uma mulher. Porque hoje nós sabemos as nomenclaturas. Qual a mulher vivente desse planeta Terra que nunca sofreu uma importunação sexual? Mas a gente não sabia essa nomenclatura. Isso só veio ser crime a partir de setembro de 2018. Mas importunação sexual sempre existiu. Então, em um tempo que se achava que era elogio. Beijo roubado, que lindo. Fio-fio é elogio. Muita gente achava isso. Então, é isso. Certo, perfeito. Doutora, casos de violência doméstica e familiar. Como que a mulher ela deve proceder para fazer cessar esses atos de violência que ocorrem? Quais os mecanismos legais que estão à disposição da mulher? Quais os órgãos públicos que a mulher deve acionar em caso de violência doméstica e familiar? Olha, doutor Matheus, antes dela acionar os mecanismos e os órgãos públicos, existe uma observação, um trabalho que a gente faz preventivo, da pessoa saber o que é um relacionamento abusivo ou não. Porque às vezes você conversa com uma mulher e ela quer, ela vai contratar um advogado ou um advogado para o âmbito civil, para o divórcio, para a partilha, para a guarda das crianças e tudo. Aí, teve violência doméstica? Não, graças a Deus ele nunca me bateu. Mas ela já sofreu todo tipo de violência que você pensar, só não chegou a ter lesão corporal. Então, o primeiro
primeiro passo, antes de você saber quais são os órgãos que você tem que procurar, a mulher tem que saber o que é a violência, o que é um relacionamento abusivo. Às vezes eu vou dar palestra, eu vou para alguma roda de conversa, algum cine debate, e depois as pessoas me perguntam, como é que eu sei? Será que eu sofro? Eu estou fazendo parte de um relacionamento abusivo? E aí eu respondo às mulheres, se você tem dúvida, pode ter certeza que você já está num relacionamento abusivo. Agora, o relacionamento abusivo, ele tem graus. Ele pode ser um relacionamento abusivo que pode ser revertido, por isso que a gente trabalha com violentômetro. Eu não sei se você já viu o violentômetro, que também é um mecanismo da pessoa dosar o nível da violência, né? Onde tem uma parte mais clarinha, que são piadinhas, que são ciúme, chantagem, culpabilizar, coisas que aparentemente são inofensivas e que depreciam, que acabam com a saúde psicológica da pessoa. Que, no meu ponto de vista, a violência psicológica, ela é o esteio, ela é a base para todas as outras violências. Primeiro, quem chega é a violência psicológica, né? Ela chega e depois da violência psicológica vem todas as outras, porque a violência psicológica, ela detona a autoestima, o amor próprio da pessoa, né? Ela retira a força, literalmente, da pessoa. Então, primeiro tem que se aprender a conhecer, a ver os sinais, quando você começa a se relacionar. E não é só relacionamento afetivo, homoerótico, mas o relacionamento familiar também, com pai, com mãe, com irmãos, com tios, com avós, né? Com pessoas da família que são a família, volto a dizer, como eu já disse há pouco, sempre foi, no meu ponto de vista, é e sempre será a base da sociedade. Mas é na família também onde acontecem os relacionamentos mais tóxicos. É na família que a gente aprende uma porção de preconceito, uma porção de coisa que nós não deveríamos nem saber que existem, e é na família que a gente aprende. Então, essa questão de perceber que é violência, a gente tem que conversar com as nossas jovens, com os nossos jovens, para que eles percebam, elas percebam, as meninas entendam o que é consentimento. Tudo que acontece tem que ter consentimento. Se não tiver consentimento, é violência. Dependendo do grau da violência, pode ser um estupro, pode ser, né, uma importunação, pode ser um crime, é alguma violação do direito da pessoa. Então, primeiro de tudo, a pessoa tem que aprender a perceber. E as crianças aprenderem a perceber também, né, o que é o abuso sexual, o que é o toque amoroso, o beijo carinhoso, e o que é o toque e o beijo libidinoso. A gente tem que observar as crianças, tem que conversar na medida do entendimento delas, elas têm que aprender isso. Então, assim, isso é de extrema importância, né? E aí, passando para os órgãos institucionais, como eu disse também há um tempo atrás, logo no começo, nem sempre a delegacia é a porta de entrada para aquela mulher buscar ajuda. A pessoa tendo consciência do que é a violência, ela não vai deixar chegar à beira do feminicídio para procurar ajuda. Porque hoje em dia acontece isso. Quando as mulheres procuram ajuda, elas já sofreram todo tipo de violência que você pensar. Mais de uma vez, o cara já é reincidente várias vezes. Muitas vezes não tem sequer um boletim de ocorrência contra ele, né? Ela nunca procurou ajuda com ninguém. Às vezes a própria família não sabe que ela passa aquilo, ou a família sabe, mas também não quer se meter, né? Que ainda tem gente que diz, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque a pessoa não sabe diferenciar o que é uma discórdia de casal, uma discordância de casal, e do que é crime, né? Discordância de casal, isso é normal. Agora, quando parte para crimes, falta de respeito, crime, violação de direitos, né? É diferente, isso não é mais discordância de casal. Então, essa mulher tem que aprender a identificar, né? O que é que ela... Não, peraí, eu vou procurar ajuda, eu vou ver se minha cidade tem coordenadoria de políticas para as mulheres. Se tiver, eu vou lá conversar com a coordenadora, porque minimamente tem uma equipe lá, tem uma psicóloga, né? Tem um assistente social, tem um advogado, uma advogada para dar orientação. Não, mas na minha cidade não tem coordenadoria da mulher, então eu vou lá no CREAS. Toda cidade tem CREAS, porque como é por lei, todo o CREAS é criado por lei, ou mal ou bem, mas toda cidade tem CREAS. Deixa eu conversar com alguém lá do CREAS para pegar informação, ou posso ir no Conselho Estadual de Direito da Mulher, no Conselho Municipal de Direito da Mulher. Então, assim, tem que dar um jeito de buscar ajuda antes de chegar à beira do feminicídio. Conversar com alguém, ver o que é que pode ser feito, porque existem pessoas que quando o relacionamento começa a ficar tóxico ou abusivo, que a pessoa percebe, às vezes tem relacionamentos que são resgatados, que a pessoa separa e depois volta de uma forma diferenciada, e o próprio agressor aprende, né, que aquilo não está legal. Na própria Lei Maria da Penha, fala nos grupos reflexivos para esses homens, né? O casal pode, se tiver condições, buscar fazer uma terapia de casal, ou o casal junto buscar o CREAS. Então, assim, existem esses mecanismos que as pessoas podem procurar.
não esperar que a porta de entrada seja uma delegacia, que a porta de entrada seja o hospital, quando a mulher já vai lesionada, à beira da morte, numa tentativa de feminicídio, ou já vai lá porque sofreu um estupro do próprio marido, né, porque existe o estupro conjugal, ou quando vai lá já porque sofreu, né, lesão corporal. Então, assim, são essas coisas que tem que acontecer. A vizinhança tem que estar atenta, a família tem que estar atenta. Eu denunciei, mas ela voltou. Se você denunciou uma vez e continuou, você denuncia 20, 30 vezes, entendeu? A denúncia é anônima, pode ligar para o 180, pode ligar 181, porque as pessoas pensam assim, vou ligar 190, a polícia vem e a mulher tá ali. Ele lhe machucou? Não, machucou não. Pronto, porque a polícia vem, a mulher vai pra delegacia. Na delegacia ela presta boletim de ocorrência, às vezes vai muitas vezes acontece dela ir no mesmo carro, na mesma viatura que o agressor. Como já teve caso do agressor, dizer, vou aqui buscar o tênis, pegou a faca, botou dentro do tênis e no carro da polícia ele matou a própria mulher, dentro do carro da polícia. Então assim, aí a pessoa vai pra delegacia, muitas vezes não tem pra onde ir. Aqui no estado de Sergipe, nós temos a Casa-Abrigo Estadual e nós temos a Casa-Abrigo Municipal de Aracaju. Mas tem estados que não tem casa-abrigo, que não tem para onde a mulher ir. Então, como é? Como é que vai ser? E aí, essa mulher, quando prestar o boletim de ocorrência, ela volta para casa com aquele homem, e aí ela pede a medida protetiva. A medida protetiva, de acordo com o artigo 18, o juízo tem 48 horas para apreciar. E aí, nesse período, ela vai ficar no mesmo lugar, no mesmo espaço com aquele homem? Então, assim, é muito difícil a situação, muito difícil. Por isso que eu digo, você está nessa situação, procure saber de sua cidade, do CREAS, procure saber se tem CREAS, procure saber se tem coordenadoria da mulher, procure saber se na sua cidade tem conselho estadual ou Conselho Municipal de Direito da Mulher. Se na sua cidade não tiver nada, veja se na capital ou se no estado tem algum equipamento estatal que você possa utilizar, buscar ajuda de alguma forma. E é assim que tem que ser feito. Perfeito. Doutora, em relação à Lei 11.340, 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, e também com relação à Lei 13.104 de 2015, que é a Lei do Feminicídio, a doutora concorda com os tipos penais, com as sanções penais combinadas para esses tipos penais? A doutora acha que o Congresso Nacional pode fazer uma melhoria no tocante às sanções penais para esses tipos de delitos? Olha, a Lei Maria da Penha de 2006 para cá, ela teve várias alterações. Em princípio, a Lei Maria da Penha, ela era uma lei que não tinha tipo penal, né? Ela é uma lei híbrida, que ela transita entre o criminal e o civil, né? O âmbito civil e criminal, e que não tinha tipo penal. Aí foi quando veio o tipo penal, que é o artigo 24A, descumprimento de medida protetiva, né? Descumprimento de medida protetiva de ordem judicial, que é crime e cabe participação, porque se eu sei que um homem está sob medida protetiva e eu fico levando o recado dele para aquela mulher que ele não pode ter contato, eu posso ser partícipe daquele crime, né? Então, assim, existe na Lei Maria da Penha, existe a lei do feminicídio, que eu particularmente discordo, que eu acredito que o feminicídio não deveria ser uma qualificadora apenas, ele deveria ser um tipo penal, tipo o artigo 121A, sabe? O feminicídio, na minha opinião, não devia ser uma qualificadora, porque todo mundo fala no feminicídio como se fosse um crime. Não, o crime é homicídio, certo? O crime é homicídio. Agora, a qualificadora, que ela morreu por ser mulher em decorrência das relações afetivas, aí a qualificadora de feminicídio incide. Foi bom existir essa qualificadora de incidir, porque a gente pôde separar os processos, que assim, uma mulher que morreu, nem todo assassinato de mulher é um feminicídio, né? Pô, se a mulher vem num ônibus, um homem toma o celular, ela é morta em decorrência daquele assalto, né? Não é um feminicídio, né? Então, não tem a qualificadora, pode ter um motivo fútil, né? Mas não é a qualificadora do feminicídio. Então, foi bom ter essa qualificadora, porque separou os processos, a gente pode ter estatística, pode analisar os casos, o contexto de fato, mas eu, particularmente, enquanto advogado, eu acredito que o feminicídio deveria ser do tipo penal, certo? Primeira coisa. Com relação às penas, eu me preocupo mais com a efetivação da lei, porque, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela foi eleita pela ONU, uma das 3 melhores leis do mundo. Ela tem 3 eixos. Ela tem o eixo da responsabilização e punição, claro que quem comete crime tem que ser responsabilizado e penalizado, sem dúvida nenhuma. Ela tem o eixo da prevenção, que é de extrema importância, que é o trabalho preventivo, que se faz com pessoas jovens, adolescentes, né, que se faz nas escolas, que se faz nas igrejas, que faz em casa, que se faz em tudo que é lugar. Trabalho preventivo, né, educativo, de mudança cultural, para acabar com o machismo, para acabar com a misoginia, que é a aversão ao feminino. E ela tem o eixo da assistência à vítima, que é a assistência psicológica, jurídica e social, que isso é
capenga no Brasil todo, porque as mulheres, elas são, de regra, hipossuficientes, então não tem advocacia, não tem defensoria suficiente, não tem recursos humanos da defensoria. Aqui no estado de Sergipe mesmo, a defensoria é humanamente impossível acompanhar, porque não tem recursos humanos. Nós temos 75 municípios, se eu não me engano, apenas 12 tem defensoria, e quando tem o réu que é hipossuficiente, ele tem prioridade, né, para ser atendido pela defensoria. E nesse terceiro eixo, o eixo da assistência jurídica, psicológica e social à vítima, é o mesmo eixo que trabalha o acompanhamento psicossocial e reeducador do agressor. Porque aquele agressor, ele também tem que ser trabalhado, ele tem que ser ressocializado, ele tem que ser reeducado para desconstruir a visão que ele tem misógina, machista da mulher como coisa, extensão do seu patrimônio, como objeto, para ele passar a ver a mulher como um ser humano digno de direitos e obrigações igual a ele. Então, esse eixo da assistência à vítima e acompanhamento do agressor é de extrema importância, porque quando se ressocializa o agressor, o índice de reincidência em estados que têm esse trabalho chega a 0. Mas se você procurar nos estados brasileiros, quem tem esse trabalho? Está lá, no artigo 35, inciso 5 da Lei Maria da Penha, fala nos grupos reflexivos, quando o homem vai passar por um processo terapêutico, de reflexão, de revisão, né, da visão que ele tem machista de mundo. E para reforçar, numa das mudanças da lei, numa atualização da Lei Maria da Penha, o artigo 22, que é onde tem as medidas protetivas que obrigam o réu, foi inserido o inciso 7, se eu não me engano, onde traz, a título de medida protetiva, o homem ser encaminhado de plano, desde o início do processo, para grupos de reeducação e ressocialização. Mas aí você vai para um lugar, tem grupo onde tem? Não tem. Ou quando tem, assim, trabalho voluntário, por exemplo, como aqui tinha uma universidade que ajudava o Poder Judiciário com estagiários de psicologia, né, de serviço social. Então, assim, um trabalho voluntário que você não pode exigir resultado. Então, cadê, né, esse trabalho sendo colocado como um instrumento do Estado, como uma ação efetiva do Estado? Então, no meu ponto de vista, antes de qualquer coisa com relação às penas, a gente tem que efetivar de fato as leis. Efetivar. A Lei Maria da Penha vai fazer 17 anos em agosto, mas ela ainda não é aplicada como o texto diz, como deveria, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, a rede não funciona, o município não tem isso, a mulher não tem assistência jurídica, o processo corre em segredo de justiça, a mulher é ouvida e não participa das outras audiências, ela não tem assistência jurídica, ela não sabe como o processo está se desenrolando, ela não sabe o que acontece. Às vezes tem homens que são condenados ou não, o processo acaba e a mulher não fica sabendo o que aconteceu. Às vezes a medida protetiva é retirada e a mulher não é comunicada, entendeu? Então tem estados que tem juízes, magistrados ou magistradas que dão prazo para a medida protetiva. Como você pode dar prazo para uma medida protetiva de penal? Porque as medidas protetivas de emergência, né, que são as primeiras que se pedem na delegacia, a de retirada do lar e a de distanciamento da vítima e de seus familiares, e às vezes das crianças também, a depender do grau da violência, né, e do risco de morte. E aí, como eu magistrada, posso dizer que aquela medida protetiva vai durar 2, 3 meses? Quem sabe a situação beligerante é a vítima. Quem sabe quando a situação beligerante acaba é a vítima, é quem sofre a violência. Então tem muito erro, sabe, doutor Matheus? Muito erro mesmo. Eu digo erro mesmo, desconhecimento da lei na aplicação dela, entendeu? Desconhecimento de verdade da lei. Então é isso que acontece, entendeu? Isso que acontece. O descaso com a violência contra a mulher, ele está em todos os lugares, em todas as estruturas da sociedade, em todas as estruturas. A violência contra a mulher foi por muitos anos banalizada e naturalizada. Então ainda existe, mas só isso? Também. A gente não pode nem olhar para uma mulher agora. Eu já ouvi homens dizer isso. A gente fica até com medo de paquerar uma mulher. Aí eu pergunto, quantos anos você tem, meu querido? Você é um menino de 10 anos, de 12 anos, que não sabe a diferença entre paquera e assédio, paquera e importunação, né? Porque paquera é uma via de mão dupla. Você vê reciprocidade. Então tudo que passa do não é importunação. Tudo que passa do não é assédio. Tudo que passa do não pode vir a ser estupro. Então o consentimento é de extrema importância para você diferenciar qualquer situação, né, natural para a situação de crime. Certo. Doutora, em relação às medidas protetivas, especificamente a medida de distanciamento da vítima.
A doutora acredita que seja importante que o Poder Judiciário ouça a vítima para revogar a medida protetiva? Por quê? Se for desejo dela. Certo. E quando o Poder Judiciário impõe a medida protetiva, impõe o prazo para a efetividade da medida. Então, o meu questionamento é: a doutora acha que essa medida tem que ser revogada pelo Poder Judiciário após o seu decurso, ou é necessário que o Poder Judiciário dê a palavra à vítima para verificar, de fato, se as medidas ainda devem continuar, né? Se atos de violência em relação à mulher ainda persistem? Qual que é a tua opinião, doutor? Bom, eu acredito assim, a medida protetiva, a de distanciamento especificamente, que como eu já disse, ela pode ser extensiva às crianças, né, e às pessoas, outras pessoas da família, é necessário que a vítima seja ouvida sem dúvida, olhando o limite da sua liberdade, né, porque a gente já teve caso da vítima ser subjugada pela família ou pelo próprio réu à distância, a ponto de ficar com medo de pedir as medidas protetivas, né, mas isso é um contexto, por isso que a mulher precisa ter profissional da advocacia acompanhando ela, né? Para que ela entenda o que ela pode fazer, até onde ela pode chegar. E com relação a determinar um prazo de vigência da medida protetiva de distanciamento, no meu ponto de vista, é absurdo, porque eu já tive caso, por exemplo, de eu ser advogada, que durante o decurso do processo criminal, as medidas protetivas deixaram de ser necessárias, porque o réu deixou de incomodar a vítima e deixou de incomodar as pessoas da família. Então, as medidas protetivas podem ser retiradas sem o processo acabar. E eu já tive casos do processo acabar e o réu, mesmo condenado, continuar importunando a vítima através de terceiras pessoas. Por isso que eu falei aqui, mencionei, que às vezes a pessoa pensa que não, mas ela pode ser, cabe, né, participação, a pessoa pode ser partícipe do crime de descumprimento de medida protetiva. Porque às vezes o réu não chega até a pessoa, mas fica mandando recado para uma irmã, manda recado para um vizinho, por um amigo, por um parente, por um compadre, por um conhecido, né? Por uma pessoa que estudou junto, por um colega de trabalho. Então, pode acontecer o processo se encerrar e a medida protetiva de distanciamento precisar continuar vigindo. Então, por isso que a vítima, volto a dizer, tem que ter assistência jurídica do lado dela, sempre, constante. Não pode ser a defensoria que ela não tem nem acesso, que precisa marcar não sei quanto tempo antes para falar com a defensora ou com o defensor, que hoje é a defensora fulana, porque a defensoria tem essa questão da impessoalidade, né? Aí hoje você está sendo atendido pela defensora fulana, amanhã é a defensora cicrana, porque aí o processo vai indo acompanhado pela defensoria, não é pela pessoa especificamente. E aí muita coisa vai se perdendo nesse contexto, né? Então, assim, por isso que é de extrema importância, na minha opinião, é fundamental que a vítima tenha essa assistência jurídica para que essas coisas não aconteçam, né? Essas violações, porque assim, a pessoa termina sendo revitimizada. E a violência institucional, ela é grave, muito mais grave do que a violência que a pessoa sofre em qualquer ponto. Porque se você está sofrendo uma violência no seu trabalho, uma violência na sua instituição de ensino, na sua instituição religiosa, em casa, na sua família, na instituição familiar, e você busca o aparato estatal para parar com aquele sofrimento, e lá você é revitimizado, imagine, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o machismo ele está em todas as estruturas, o machismo ele é estrutural, né? Ele está em todas as estruturas, o machismo está no Poder Judiciário, o machismo está no Ministério Público, o machismo está na advocacia, o machismo está em todos os lugares, né? Está no magistério, na magistratura, em todo lugar a gente encontra o machismo onde a gente anda, né? Nas igrejas, na família, que era onde ela menos deveria estar, que é onde ele menos deveria estar e está. Então é isso, é violação de direito atrás de violação de direito. E quando a mulher tem esse profissional ou essa profissional jurídico, né, quando tem assistência jurídica, essa violação fica mais difícil de acontecer. Perfeito. A Lei Federal 13.641 de 2018, ela alterou a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e incluiu o artigo 24A, que é relativo ao descumprimento de medidas protetivas. Qual que é a opinião da doutora em relação a esse tipo de delito especificamente e em relação
ao preceito penal secundário, ou seja, em relação à sanção penal que foi imposta pela lei. A doutora acredita que é uma sanção penal branda, ela pode ser mais elevada para dar mais efetividade e coibir o descumprimento de medidas protetivas? Isso eu concordo. O descumprimento de medida protetiva, a sanção, primeiro, não deveria caber fiança de jeito nenhum. Aliás, qualquer crime da Lei Maria da Penha, no meu ponto de vista, não deveria caber fiança. Porque qualquer coisa que fosse cometida, né, contra a mulher no âmbito familiar, não deveria caber fiança. Por quê? O seio familiar tem que ser o porto seguro da gente. Uma pessoa que comete crime contra a sua própria família, que você deveria amar, proteger e morrer por ela, porque a gente pensa assim, amar, proteger e morrer pela família. Então, uma pessoa que comete violência contra essas pessoas, ela não é uma pessoa digna, está nem no seio social. Então, na minha opinião, não deveria caber fiança de forma nenhuma. E no artigo 24A, que é assim, não cabe fiança, a autoridade policial ali não pode dar fiança, mas o magistrado ou a magistrada pode dar fiança. Na minha opinião, não deveria caber fiança de jeito nenhum. Deveria ser um crime inafiançável. Porque se você analisar o contexto, você vai ver, a pessoa já está respondendo processo criminal, ele sabe que está sob medida protetiva, e ele vai lá e descumpre, peraí, qual é o objetivo? Não respeita, né? Ele está agindo ao arrepio da lei, literalmente, não está respeitando nem as leis. Então, uma pessoa dessa não pode estar no seio social. Uma pessoa dessa, ela é perigosa para a sociedade. Uma pessoa que é perigosa para a sua própria família, imagine para as outras pessoas que são desconhecidas. Então, eu acho, sim, que essas sanções deveriam ser mais rigorosas nesse sentido. Certo. Doutora, vejo que a doutora é membro fundadora do Instituto da Advocacia Negra Brasileira. Quando que o Instituto da Advocacia Negra Brasileira foi fundado? O Instituto da Advocacia Negra Brasileira é uma história, né? Porque, assim, a gente sabe que as instituições mais antigas da sociedade são masculinas e brancas, né? Masculinas e brancas. A OAB não fica para trás, né? Mais de 90 anos de criação aí. E quem eram os advogados? Os filhos das famílias ricas, os homens brancos, filhos das famílias ricas. Então, existe, sim, uma questão racial mal resolvida dentro do sistema OAB, que precisa ser trabalhada. E por isso que o Instituto da Advocacia Negra foi criado, né, para trabalhar essas pautas, até porque nós, advogadas e advogados negros e negras, não somos monotemáticas. Nós sabemos falar de outras pautas, além de racismo. Né? A gente sabe falar de tudo. A gente sabe falar de direito criminal, a gente sabe falar de direito tributário, a gente sabe falar de direito previdenciário. Nós atuamos em várias áreas, nós somos tão competentes quanto qualquer outra pessoa. Então, existe sim, às vezes você vai ver, quando você vê organizações, eventos promovidos, hoje tá menos, né? Mas você ainda vê muito. Organizados pelas OABs mundo afora, você vê o quê? Homens brancos, né? Senis, que até dá sono de você ver só a foto. Se você olhar as presidências das OABs, né? Já teve quantas mulheres presidentes de OAB nós já tivemos, né? Se eu não me engano, essa gestão agora tem, não sei se são 3 ou 4, né? Mas a regra era sempre 26 estados e a presidência da OAB, 27 homens brancos, né? Nós nunca tivemos um presidente de OAB negro nacional, né? Nós nunca tivemos uma mulher presidente nacional. Então existe esse recorte racial. E eu sempre digo, gente, gênero, raça e classe não se separa. São pautas que estão interligadas. E na OAB não é diferente. E a gente vê que é uma categoria, né, elitizada, entre aspas, e que tem sim essa separação, não adianta negar, e por isso que o Instituto da Advocacia Negra, IANB, está aí para trabalhar, para mostrar, né, como tem outras instituições também que trabalham para fazer isso da advocacia, né? Tem até um que eu sigo, que é a Ordem da Advocacia Preta. Então, nós estamos aqui, nós existimos, e não se fala nada sobre nós sem nós. É isso que a gente, que é preto, que não é, nós que não somos brancos, né? Nós somos pessoas brancas, estamos aí para dizer, nós que somos negras e negros, estamos aí para dizer, esse lugar é meu e eu vou ocupar. Certo. Doutora, como divulgada, doutora, palestrante, ativista negra e também feminista. O que a importância do feminismo para as mulheres? O feminismo muito mal compreendido, mas propositadamente, né? Propositadamente, o conceito de feminismo,
o intuito do feminismo é deturpado, e é deturpado por quem está no poder, porque o feminismo é uma reação, né, que vulnerabiliza e vem para destruir o machismo. E o feminismo não é o contrário do machismo, porque o machismo é uma presunção de uma suposta supremacia masculina. O feminismo não vem para falar em supremacia, nem inversão, né, de poder, nem a gente não quer deixar de ter uma sociedade patriarcal para ter uma sociedade matriarcal. Nós queremos uma sociedade horizontal, onde homens e mulheres tenham seus direitos e seus deveres garantidos da mesma forma, né? Então, o feminismo é uma reação. O feminismo é outra palavra para igualdade, outra palavra para dizer igualdade. Por isso que o machismo não é o contrário de feminismo. E aí eu fico parafraseando, né, esqueci o nome dele agora, onde ele disse que o feminismo não é o contrário de machismo, é Cortella. Ele fala, o contrário de machismo é inteligência. Então, é isso. A gente não quer inversão de soberania nem nada. A gente quer sim, garantir o nosso direito, nosso espaço. Que as mulheres, depois que voltarem do parto, da licença gestação, não sejam demitidas porque se tornaram mães. Que as mulheres não sejam excluídas porque não se tornaram mães. Que as mulheres recebam 30% do salário do homem, exercendo as mesmas funções, né, no mesma carga horária, e muitas vezes com um currículo melhor, né? Que as mulheres não recebam, se forem brancas, 30% a menos, e se forem negras, 50% a menos. É isso que o feminismo vem combater. É a invisibilidade da mulher, é a mulher ser limitada ao âmbito privado, né? Ou colocada no âmbito público como um ornamento para enfeitar algum ambiente. É isso que o feminismo vem trazer. E quando eu falo no feminismo, eu falo no feminismo com todas as suas enramações e seus direcionamentos, porque o feminismo não é um só, né? O feminismo não é uma coisa única. Então, em cada situação, né, tem um feminismo, um tipo de feminismo cabível, mas todos vêm nesse sentido, de combater o machismo e de garantir o espaço que é da mulher por direito, né? Por direito, porque hoje as leis, a legislação, o direito não ampara mais a sujeição feminina, mas durante muitos anos ele amparou. Durante muitos anos. A última conquista que nós tivemos agora, a conquista mais recente, dia 5 de março, né, que foi a lei promulgada em setembro do ano passado, 14.443, se eu não me engano, que teve 180 dias de vacância, começou a vigir agora dia 5 de março, e veio trazer autonomia, né, para se fazer ligadura, para se fazer vasectomia, e para se fazer vasectomia, na lei dizia que precisava da autorização da cônjuge, mas ninguém pedia. Agora, para se fazer vasectomia, ou para se fazer a ligadura, se precisar, a mulher precisava cumprir, ter 25 anos, ter no mínimo 2 filhos, consentimento do marido, né? E tudo isso trazia inúmeras questões que agora, né, pense essa nova lei dando autonomia à mulher. Eu tenho 21 anos, eu não tenho filho, mas eu não quero ter filho. Eu vou lá e digo que quero fazer minha laqueadura, respeitando 60 dias, né, anterior ao procedimento, que tem que ser avisado 60 dias antes. Ou eu sou mulher, vou parir. Não, na hora do parto você não pode fazer a ligadura, você tem que ir para casa, fez o parto, e voltar depois para fazer a ligadura. Então, assim, agora já pode se fazer a ligadura imediatamente após o parto. Então, assim, mais uma vitória para os direitos da mulher, menos uma mão no corpo da mulher, né? Menos uma mão determinando o que o corpo da mulher pode ser e pode fazer. Quantos abortos essa nova lei vai evitar? E quantos abandonos de criança essa nova lei vai evitar? Doutora, qual que é a importância do empoderamento das mulheres? Então, quando a gente fala em empoderamento, sabe? Às vezes as pessoas interpretam mal, principalmente os homens que são machistas, ou contexto machista, empoderamento. Aí fica parecendo que a mulher quer tomar conta, né? Que é aquela inversão de soberania, né? Agora a sociedade vai deixar de ser patriarcal para ser matriarcal. Não, não é isso. O empoderamento é simplesmente uma colocada de pontos nos is, para que a mulher esteja no mesmo patamar dos homens em termos de direitos e obrigações. Direitos e obrigações, né? Eu sou mulher, eu tenho que ser respeitada do mesmo jeito que um homem é respeitado. Eu sou mulher, eu tenho que receber o mesmo salário que um homem receberia se fosse contratada. Eu sou mulher, eu não posso deixar de ser contratada porque um dia eu vou ser mãe ou porque eu sou mãe, né? Então eu sou mulher, eu tenho que ter a minha integridade física garantida quando eu estou andando em público. Eu sou mulher, eu tenho que ter a minha integridade garantida quando eu estou dentro da minha casa. Então o empoderamento feminino, ele vem para
alertar as mulheres, né, de que elas são sujeitos de direito e obrigação iguais aos homens e merecem e não podem ficar com menos do que merecem, né? Elas têm que exigir o que de fato elas merecem. Agora, antes do empoderamento feminino, eu particularmente tenho essa teoria que eu acredito que a gente tem que buscar o encorajamento feminino, porque o encorajamento é uma coisa que acontece individual. Eu me encorajo, eu posso ajudar outras mulheres a se encorajarem. Joana se encoraja, Maria se encoraja, Marília se encoraja, Ana se encoraja, Érica, Flávia. Então, as mulheres vão se encorajando e uma literalmente sobe e puxa a outra. Agora, o empoderamento não depende apenas das mulheres. O empoderamento social das mulheres, o empoderamento das mulheres só acontece se houver uma mudança de comportamento social, inclusive dos homens. Então, nós precisamos da parceria dos homens que não são abusivos, dos homens que não são abusadores, dos homens que não são importunadores, que não são assediadores, que não são violentos, que não são agressores, que não são estupradores, dos homens de fato que são contra essas práticas. Nós precisamos que eles peguem nas nossas mãos e venham para a luta, que eles não basta não fazer, não serem, eles têm que ir de encontro aos homens que fazem e aos homens que são machistas, que são agressores, que são estupradores. Então, se o homem faz parte do problema, obrigatoriamente ele tem que fazer parte da solução. Então, o empoderamento feminino só se dá se houver uma mudança de comportamento social promovida por homens e mulheres. Isso não acontece de uma forma só. Então, é dessa forma que eu vejo o empoderamento feminino. E esse empoderamento, ele só vem em decorrência, primeiramente, dos encorajamentos individuais. Perfeito. Chegamos ao final desta respeitabilíssima, se posso dizer assim, com certeza, essa maravilhosa entrevista concedida pela doutora Valdilene Oliveira Martins. Na verdade, não foi uma entrevista, foi uma verdadeira aula de conhecimento jurídico, uma verdadeira aula de defesa e promoção dos direitos humanos e da defesa dos direitos das mulheres. Posto isso, doutora, devolvo a palavra para que faça as suas considerações finais. Então, doutor Matheus, eu quero agradecer mais uma vez o convite, a possibilidade e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com todos e todas, com você, doutor Matheus, de estar conversando aqui, né, de poder falar, de ser ouvida, né, e quero também parabenizar você pelo seu trabalho, porque é isso que eu falo, os homens podem fazer mais do que não serem agressores, do que não serem abusivos, né? Tem uma frase de Angela Davis que ela diz assim, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. E aí eu faço a imitação dela, você não basta não ser machista, você tem que ser antimachista. Então, quando você faz um trabalho desse que você está fazendo aí, eu parabenizo, porque você está movendo as estruturas, você está trabalhando para que o status quo seja desmanchado, para que as coisas mudem, né? Está fazendo a diferença no mundo. Então, eu parabenizo você e agradeço a possibilidade e a oportunidade de estar aqui conversando, de ser ouvida, e espero que muita gente ouça, sabe, que vocês não sou dona da verdade, eu só quero que pense, sabe, repense, ouça aí o que a gente conversou e vamos mudar esse mundo, vamos tornar o mundo um lugar melhor para se viver. Uma coisa eu sei, as nossas filhas, as nossas netas não viverão nesse mundo que nós vivemos de subjugação feminina. Amanhã o mundo será bem melhor para as mulheres. E as mulheres virão. E muito obrigada mais uma vez, doutor Matheus, e parabéns de novo pelo seu trabalho. Doutora Valdilene, agradeço a honra da tua participação no podcast da Difusão Legal. Falamos então com a doutora Valdilene Oliveira Martins, advogada de família e criminalista, militante no estado de Sergipe. Doutora Valdilene é palestrante, escritora, feminista, ativista negra e defensora dos direitos humanos e dos direitos das mulheres. Doutora Valdilene, agradeço novamente uma aula que a doutora nos proporcionou e certamente em uma próxima oportunidade, em um futuro muito breve, voltaremos a nos falar novamente aqui por intermédio de entrevista, aqui dentro da Difusão Legal. Muito obrigado. Muito obrigada.